Então, a última discussão nossa, depois a gente discutiu muito sobre crise de democracia, diferentes abordagens sobre isso, a gente chega nesse país aqui. Não sei se dá certo, não dá certo, porque sempre tem alguém querendo chegar, eu não consigo. Bom, enfim, vamos lá. As coisas que vão se misturando na sociedade brasileira. Então, alguns elementos que a gente tem aqui para pensar quando a gente está pensando democracia no Brasil. Escravidão, raça e gênero, corrupção, desigualdade social, mandonismo, intolerância, violência, patrimonialismo. Para vocês, algum desses conceitos aqui é estranho? Tem dúvidas sobre o que significa? Eu acho que mandonismo e patrimonialismo seriam as duas coisas que ficariam mais obscuras, assim. Eu também ia falar isso. Então veja bem, primeira coisa que é importante aqui quando a gente... Bom, vamos falar de mandonismo. Então, mandonismo a gente está falando de concentração de poder político e econômico. Desde o Brasil colônia até os dias de hoje. Então, de como, se você pegar lá no começo da nossa história, o poder político está todo concentrado em quem tem o poder de mando. Mando aqui no sentido de poder econômico. Então, começa com a distribuição das capitanias hereditárias. Então ali você vai criando uma figura que é dono e por isso ser dono ele manda. Isso perpassa pela nossa colônia toda, passa pelo império, então o senhor do escravo, né, o do proprietário, tal, e vai inclusive avançar para a nossa república. Então você pega lá o começo da democracia brasileira, da república no Brasil, quem é que vota? É aquele voto por escala econômica, né? O cara tem que ter tanto de terra para ter direito a voto, e como isso depois vai sendo impregnado na própria estrutura que a gente tem da política brasileira. Então aqueles grupos que vocês mesmos identificaram em alguns vídeos, né? O grupo da bala, o grupo do boi. Então há uma relação muito forte entre o poder econômico e o poder político na sociedade brasileira. O patrimonialismo está próximo do mandonismo, mas é mais ou menos no sentido contrário. Tá? É de como eu uso do sistema político para a manutenção e criação de patrimônio. Tá? Então é o caso, por exemplo, de um deputado que entrou lá como membro do baixo clero, sem ter nada na vida, e que 28 anos depois se transforma em presidente da República, mas que tem não sei quanto de patrimônio, não sei quanto de imóveis, e cada filho tem não sei mais quanto de patrimônio, tudo conseguido que com o exercício do poder do sistema no interior do sistema político, com as rachadinhas, com a apropriação das verbas públicas, tá? Então você tem esse processo de manutenção, né, dessas práticas patrimonialistas no interior do nosso sistema político.
Fica mais claro isso? Ok? Tranquilo. Gabriel? Beleza, já. Obrigado. Quando a gente está falando de escravidão, é preciso lembrar que... Bom, já que eu falei de mandonismo e patrimonialismo, vamos falar também de desigualdade social, né? Ou seja, das várias formas que a desigualdade social se apresenta no Brasil, e particularmente o que isso tem a ver com educação, né? Ou seja, como que um país que é um dos mais desiguais países do mundo, como que a desigualdade social interfere no processo político, tá? É muito mais fácil você comprar voto de cara que está passando fome, tá? Então, a desigualdade social é também uma forma de manutenção do poder nas mãos de quem sempre o teve, né? É o que a gente fala sobre o uso da seca, né? Por que a gente não conseguiu acabar com a seca? Porque a seca é uma fonte de poder muito importante, né? Justamente para que esses que sempre tiveram poder de mando, continue tendo poder de mando a partir da geração de uma quantidade enorme de pessoas que são desassistidas por conta da desigualdade social. E uma vez estando desassistidas, elas se submetem mais facilmente às imposições do mandonismo, e isso por sua vez gera uma manutenção do patrimônio desses que são os detentores do poder, né? Ao mesmo tempo que a manutenção desse patrimônio reforça o mandonismo, que por sua vez gera ainda mais desigualdade, tá? Eu vejo como essas são várias portas de entrada para a gente pensar o problema da democracia num país que tem uma estrutura social fortemente ligada à colonização e ao tema que é o mais importante talvez da nossa história, que é o tema da escravidão, tá? Mas aqui eu queria... Sim. Eu só estava me lembrando de um exemplo disso, acho que está apresentando, você não viu no chat. Aqui no país é onde a gente teve cientistas que criaram um mecanismo, inclusive já foi importado, é bem utilizado em outros países, que controla, entre muitas aspas, a chuva. É um tipo de monomotor ou drone que ele pode ser usado para encorpar nuvens e causar chuva em períodos de muita seca. Então, não se perderiam plantações, né? Para alguns agricultores, inclusive, isso aí é um método privado hoje, né? Mas quando a gente fala de seca, né? Quem sofre é o pequeno produtor. Isso não é nenhuma novidade, né? Então, olha, eu estava me lembrando de um livro que eu li, Mike Davis, chamado Holocaustos Coloniais. Nesse livro, Mike Davis ele vai tratar do El Niño na época. Ele vai tratar de várias coisas, mas uma dos temas que ele vai tratar é que na época da Era Vitoriana, de exploração da Inglaterra com a Índia, existiu assim uma grande quantidade de pessoas passando fome, não só na Índia, mas nas potências, com as potências neoimperialistas que exploravam a África, por exemplo. O fenômeno natural em si não pode ser culpado pela fome. Não é isso. É a mesma coisa com a questão da seca mesmo. O fenômeno natural ele é utilizado para poder submeter aquelas pessoas, porque se eles sabem que o fenômeno, então por que não se prepara para esse fenômeno? Se eles sabem qual é a época que vai acontecer a seca, por que não se prepara?
Então, é como se a natureza não tivesse a menor culpa. Inclusive, eu super recomendo esse livro, é um dos melhores livros que eu já li, é triste. E aí tem o seguinte também, né, Kate, lembra daquele texto do Runciman, como a democracia chega ao fim, que ele fala das catástrofes, das intempéries como possibilidades como reais e possíveis ameaças à democracia, né? Então, assim, não é a desgraça natural, é como isso é instrumentalizado, né? Exatamente, é porque não existe uma desgraça natural, de certa forma. Eu acho que tudo acaba mesmo sendo falha humana ou culpa humana, culpa de quem tem poder. Porque nessa altura da nossa existência a gente já é capaz de prever coisas, de identificar coisas. E a gente, pronto, todo ano, em janeiro, a gente vai assistir, no início de janeiro, as pessoas morrendo lá no Rio de Janeiro, porque vai ter aqueles desabamentos. Assim, no final do ano, a gente vai ver pessoas morrendo lá em São Paulo, vão cair os raios lá naquela, nem sei como é o nome daquela praia lá, que sempre cai raio, todo ano. Então, assim, a culpa é de quem? Não é da natureza. A gente viu isso também nos Estados Unidos depois do furacão Katrina, né? Não é só a prevenção, é o tratamento que se dá depois, né? Teve gente que em 15 dias já estava com a casa reconstruída, tinha gente que 2 anos depois ainda estava morando debaixo de pontes sem lugar para morar, porque a assistência chega de forma desigual, né? Totalmente diferente do que acontece em alguns exemplos de outros países, né, que estão pensando no bem comum. Então, por exemplo, Japão conseguiu fazer 80 quilômetros de uma ferrovia para uma cidade que estava sem transporte em 8 horas. Reuniram 1.200 pessoas e conseguiram fazer 80 quilômetros de uma ferrovia. Um buraco de 30 metros de profundidade, 60 de diâmetro, eles conseguiram fechar em uma noite, né? Os prédios lá, por exemplo, que onde tem muito terremoto, todos os prédios já são construídos com um sistema onde suporta impactos para os prédios não cair. Então, é o tipo de pensamento do bem comum, né? Não é o tipo de pensamento daquele que tem a melhor estrutura que vai conseguir se livrar desse tipo de coisa, porque é um pensamento, e eu não sei se a galera corrobora, mas eu gostaria de escutar, é um pensamento que influencia até as próprias pesquisas científicas, né? Eu vejo muitas pesquisas científicas até boas e desenvolvem instrumentos bacanas, mas que são instrumentos que não estão servindo ao bem comum, são instrumentos que estão servindo àquele que vai pagar mais pelo teu projeto, né? Aquele que vai pagar mais pela tua patente, e o quanto isso vai te gerar de lucro. Só adicionando também o comentário, isso não se fica só nesse controle da natureza, né? Esse sistema também, por exemplo, por essa questão de pandemia. Isso já é previsto há muito tempo, né? Então, é como se o que está acontecendo hoje, né, de ter tanta gente, o nosso país junto com os Estados Unidos ser um fracasso tão grande, em virtude não, né? Em denegrição de uma política horrível, né, corrupta e aí de pessoas que não têm nenhuma intenção do bem-estar coletivo, né? Essa questão da pandemia aí tá aí para provar isso. Tem até uma médica que falou, tipo, aqui a gente tem um pouco mais de 200 milhões de pessoas e tipo a gente não consegue ter hoje nem 30 milhões de agulhas para fazer essa vacina, entendeu? E por aí vai. A ONU advertiu hoje para a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra. É isso que vai acontecer. Salve-se quem puder. Vocês vão se lembrar que lá no começo da pandemia eu dizia que a gente ia sair da pandemia com um mundo muito pior do que a gente ia entrar, porque o mundo ia ficar muito mais injusto, muito mais desigual, né? E você pode ver que os milionários estão ganhando muito dinheiro durante a pandemia, né? Vai, Gabriel.
Como é que a pessoa diferencia melhor essa coisa do patrimonialismo com a corrupção, assim? Porque parece uma coisa um tanto quanto próxima, ou tipo, o patrimonialismo é uma forma legal de adquirir patrimônios ou assim, eu estava olhando aqui para esse quadro e aí veio isso em mente, assim, parece que essa coisa do patrimonialismo, da corrupção e do mandonismo também tão bem próximos. Tá, então eu vou começar a falar do lado direito da página aqui. Então, veja bem o seguinte, quando eu estou exibindo isso daqui, eu praticamente não consigo ver a tela onde estão as pessoas aqui no Meet, tá? Então, se alguém quiser falar, dá um grito aí, porque eu realmente não consigo ver vocês enquanto eu estou apresentando isso daqui. Veja, essas coisas estão interligadas, embora elas não sejam as mesmas coisas, tá? Então quando a gente está falando de corrupção, a gente tem que pensar que existem várias formas de existir corrupção, né? O que mais preocupa a gente, no nosso caso do Brasil, é a institucionalização da corrupção, ou seja, deixa de ser casos particulares, pontuais, para ser a própria dinâmica do sistema político, do sistema das estruturas institucionais como um todo. Tá? Ou seja, o patrimonialismo, veja bem, eu posso obter patrimônio sem necessariamente ter corrupção. Tá? Então, por exemplo, se eu sou da bancada ruralista, eu posso fazer com que se aprove leis que favoreçam os interesses da minha classe, tá? Que faça com que eu ganhe mais, eu, por exemplo, pague menos impostos e, consequentemente, aumente meu patrimônio, sem necessariamente participar de um sistema de corrupção. Quando eu estou falando de corrupção, eu estou falando de desagregação do espaço público. Ou seja, esse processo de miscuir público e privado, de usar o espaço privado como se for a coisa pública, usar o espaço público como se for a privado. Esse é o cerne da corrupção. Mas há um problema aqui que muitas vezes a gente tende a pensar a corrupção apenas como desvio de recursos, né? Mas não é apenas desvio de recursos que a gente engloba em corrupção, é sobretudo essa ideia de tratar a coisa pública como sendo privada. E aqui não precisa ser necessariamente em termos de recursos financeiros, tá? Mas, por exemplo, eu trabalho no sistema de saúde, eu vou distribuir vacinas, então ao invés de fazer uma distribuição justa para quem mais precisa, eu primeiro vou distribuir vacina para os meus íntimos, para os meus amigos, os chamados amigos do rei. Então, numa sociedade desigual como a nossa, então onde é que vai chegar primeiro o acesso, quem é que vai ter acesso primeiro à vacina? Então, a gente sabe como que isso vai ser, né? Então, corrupção tem muito a ver com isso, sabe, Gabriel? De como é que a gente usa o espaço público, as coisas públicas como se fossem coisas privadas, né? E aí eu posso conseguir privilégios que muitas vezes redundam em patrimônio, outras vezes serve apenas para sustentar o meu poder de mando, né? Sem necessariamente eu enriquecer mais com isso. Mas o que importa é que mandonismo, patrimonialismo, corrupção são coisas que andam muito próximas, tá? É possível você ter uma delas sem ter a outra? No nosso caso, essas coisas vão se complementando, né? Para gerar essa situação desgraçada que a gente tem nesse país, que é marcado, sobretudo, a maior chaga do Brasil, certamente, é a desigualdade social. Né? Eu acho que é a base de todo o resto. Tá? Ronald. Eu fico me perguntando onde é que isso desemboca, né? Porque
eu vejo um uso agora que você está falando sobre patrimonialismo, principalmente em mercado financeiro. Eu fico me perguntando onde é que isso vai desembocar quando a gente está em tempos de criptomoedas, né? É um meio que não necessariamente é corrupto, mas com certeza ele sustenta essa estrutura corrupta, né? Para poder vincular desvio de dinheiro, criação de empresas, inclusive assim, é um tipo de patrimônio que não é um patrimônio mais real, digamos assim, né? A criptomoeda é um dinheiro que não existe. Se a gente Mas for... é patrimônio, Você compra coisas com aquilo. Exato, mas é justamente isso. Eu fico perguntando onde é que desemboca, né? Se já é tão difícil a gente identificar isso com coisas que estão assim na cara, imagina. Mas é só uma diferença de graus, tá? Você já teve lá atrás sistema de troca que você trocava 2 kg de feijão por uma penca de banana, entendeu? Você trocava uma galinha por um saco de batata, né? Depois você aí vem a ideia, porque salário é um termo que vem porque as pessoas começam a receber sal em forma de pagamento. Então você fazia um trabalho e recebia uma quantidade de sal como pagamento, daí a palavra salário. Depois você vai gerar dinheiro e cada vez você vai abstraindo mais. Mas o processo é o mesmo, tá? O problema de mercantilização das relações sociais. Quando você fala de criptomoedas, está falando de debêntures, por exemplo, rendas fixas, títulos, tal, que são só papéis, né? Dinheiro gerando dinheiro, né? Essa ciranda financeira maluca que o mundo é um grande cassino, né? Em que dinheiro gera dinheiro sem nenhum lastro no mundo real, na produção. Mas o criptomoeda não tem nenhuma novidade em relação a isso. É só um grau a mais de abstração desse processo. É a mesma coisa que acontece com grandes conglomerados, né? Quando eles trabalham, por exemplo, para fazer uma análise do valor de uma grande empresa, eles trabalham com um valor a mais, que é um dinheiro que, na verdade, nunca existe, né? Então, se você diz que uma empresa vale 2 bilhões de dólares, na verdade, quando você vai vender, ela vale, sei lá, 1 bilhão e 200 milhões, uma coisa assim, né? Na prática. Mas para uma sustentação de mercado, essas empresas se sustentam num dinheiro que não existe. Inclusive, se juntasse todo o dinheiro da empresa, não juntaria esse montante, né? É um tipo de coisa que a gente até colocou aqui, que é uma coisa realmente que eu tinha me esquecido, né? Tipo, é usado em crimes de extorsão, esse tipo de coisa, né? De criptomoeda, porque você não tem como declarar a origem. Claro, são graus diferentes, não tem muita coisa de novo, né? Mas é uma instrumentalização grande, assim, desde o tempo que a gente vinha o voto de cabresto até chegar nesse tipo de coisa, assim, a gente tem pessoas que mal conseguem lidar com as redes sociais, imagina como é que elas vão lidar com esse tipo de coisa, né? É complicado. Gente, o grave nisso tudo é que as pessoas que sofreram o acidente de Mariana continuam até hoje sem ter lugar para morar, porque a Vale não paga as pessoas, entendeu? Isso é o sistema de corrupção, entendeu? Veja bem, você tem um sistema judicial que não faz com que a Vale do Rio Doce pague indenização para aquelas pessoas, depois desses anos todos, entendeu? Não tem onde morar. Vai continuar desse jeito, e as pessoas de Brumadinho continuam sem morar, sem lugar para morar, e continua assim, vai por aí afora. Inclusive tem outra barragem que está para ceder também, que as pessoas até meio que tiveram que... Algumas pessoas até já saíram de casa já, eu vi isso semana passada. Estava me lembrando também hoje que eu vi aquela juíza que disse que Marielle se associou com o tráfico, que não sei o que, ela ganhou uma promoção. O próprio caso do Weintraub, que fez tudo aquilo, ele ganhou uma promoção, né, de ser integrante do Banco Mundial. Isso faz com que a gente perca muito a fé no Brasil. É muito complicado levar a sério aquela coisa que o Castells fala, né, de não entregar os pontos quando você vive no Brasil.
Então, olha, eu vou voltar à pergunta lá do Gabriel sobre corrupção, tá? Olha, um caso que a gente está tornando cada vez mais claro para a gente é o caso do Sérgio Moro, tá? Você pode se perguntar assim, o Sérgio Moro recebeu dinheiro, recebeu corrupção, propina para fazer o que ele fez na Lava Jato? Aparentemente não, tá? Talvez se você investigar o cara, você não vai encontrar nenhum pagamento indevido assim para ele, tá? Mas, veja, o cara era um juiz. Aí ele prendeu um candidato para que o outro candidato ganhasse e ele vira ministro. Isso é uma forma de corrupção. Veja, eu estou usando o sistema público de justiça para benefício próprio, para benefícios particulares, tá? Aí agora ele faz o quê? Ele participou da quebradeira de uma grande empresa, ele fez todo o processo para quebrar uma grande empresa, agora vai trabalhar para a empresa que está trabalhando na reconstrução dessa empresa que ele quebrou. Veja, ele quebrou a empresa, agora essa empresa, para se recuperar, ela contratou uma outra empresa para fazer o trabalho de recuperação, e essa empresa contrata quem? O ex-juiz e ex-ministro, que aparece inclusive como um dos cartões de visita que ele usa para conseguir um emprego, é o fato de ele ter sido ministro da Justiça. Quanto que ele vai ganhar de dinheiro? Vai ganhar uma fortuna para fazer esse trabalho, entendeu? Então veja, isso é corrupção associado com patrimonialismo e associado com mandonismo, né? Um processo que leva ao poder de mando, que o juiz se transforma em ministro, que gera um processo de corrupção, que gera um aumento de patrimônio do sujeito, né? Tudo muito bem legalizado dentro da estrutura democrática brasileira. Você acha que vai acontecer alguma coisa com o Sérgio Moro? Ele vai receber em dinheiro a parte que lhe cabe nesse latifúndio. Vai lá para Washington receber em dólar a parte que lhe cabe, né? Sem nenhum escrúpulo. Afinal de contas, para fazer tudo o que ele fez, ele precisava se juntar o quê? Com os órgãos de governo dos Estados Unidos. Então agora ele vai para os Estados Unidos receber a paga pelo trabalho feito. Bom, só para complementar aqui esse quadro, tá? Então, corrupção, violência, né? Ou seja, assim, a gente tem uma situação de violência urbana e rural no país que não arrefece de jeito nenhum, pelo contrário, aumenta. Basta você ver a ação paramilitar que aconteceu em Criciúma na noite passada, né? É assustador aquilo, né? E você vê de novo como você tem as relações disso com os outros elementos, né? A polícia prendeu as pessoas que estavam na rua catando o dinheiro que foi jogado, mas não prendeu um sequer dos assaltantes, né? Então, enfim, né? Isso gera uma situação em que o país vai enfrentando cada vez mais disputas, inclusive de ódios, né? O cenário político vai ficando cada vez mais intolerante, cada vez mais polarizado, cada vez mais restringindo o espaço do diálogo, tá? E talvez na base disso tudo esteja a grande marca da nossa história, né? A escravidão, né? E aqui eu queria chamar a atenção, quando a gente estava falando de escravidão aqui, né, a gente pensar não só a escravidão como um fenômeno histórico, econômico, mas também a escravidão como um processo cultural, né? Ou seja, é a constituição de uma linguagem, que é essa linguagem do racismo, tá? Porque a escravidão está associada com o racismo, no nosso caso. Então, assim, a escravidão no Brasil ela foi tão perversa, né? 50% de todos os africanos que foram retirados dos seus países vieram para o nosso país, né? Então isso gera uma linguagem da escravidão, que é a linguagem que sustenta, né, o racismo, que é permanentemente reconfigurado
né? E nessa reconfiguração vai assumindo novos discursos, mas que serve sempre para reforçar essas dinâmicas de discriminação, os índices de exclusão cada vez se mantendo, tá? Pode ver que os mesmos sujeitos que são os que mais sofrem os efeitos da desigualdade social hoje são os mesmos que lá atrás eram os escravos, né? Então isso vai dar uma sociedade que tem uma marcação muito forte em termos de raça e gênero, tá? Então, você pensar tanto raça quanto gênero como marcadores, tá? Que se juntam nessa política de desigualdade que sustenta esse país, tá? E que formam uma cultura que é a cultura de um completo desrespeito ao diferente, né? Uma cultura de estupro, uma cultura de feminicídio, uma cultura de violência contra a mulher, de violência contra o negro, de violência contra pessoas LGBTQQ e tudo mais que se queira colocar nessa sigla aí, né? Contra índios, contra quilombolas. Então, assim, são essa escravidão gera um discurso que vai alimentando a cultura e que vai sustentando todas as formas de opressão e de restrição de direitos a partir desses marcadores de raça e gênero. Então é preciso a gente pensar como que esses elementos todos aqui são portas de entrada para a gente investigar a situação da democracia no Brasil, tá? E aí eu vou falar rapidamente aqui de 4 autores e a gente vai encaminhar depois uma discussão sobre esses textos aqui, tá? Então, para esse último módulo do curso, a gente tem 4 textos indicados que, obviamente, a gente não vai conseguir ler todos, tá? Então, eu vou passar rapidamente por eles, tá? Então, o primeiro é esse livro do Rubens Roberto Rebelo Casara, tá? Que é um jurista, professor de direito. Nesse livro dele, Estado Pós-Democrático, Neo-Obscurantismo e Gestão dos Indesejáveis. Tá? Então, esse texto do Rubens Casara, ele faz uma análise de como que nós passamos de um Estado democrático de direito para um Estado de exceção permanente. Então, ele vai dizer o seguinte: não há mais Estado de exceção, ou em termos benjaminianos, na tradição dos oprimidos, o Estado de exceção é a regra. Ou seja, a ideia de que numa sociedade democrática, quando você está falando de Estado de exceção, você está falando de uma exceção à regra, né? Então, quando eles não há mais Estado de exceção, é porque isso deixou de ser uma regra, deixou de ser uma exceção à regra, tá? Quer dizer, é justamente a normalização da violação aos limites democráticos. O fato de ter se tornado regra que caracteriza o Estado pós-democrático. É o estado de exceção tornado como regra, né? Então, falar em normalização ou regra neste contexto equivale a afirmar o desaparecimento dos limites democráticos. O que era exceção no Estado democrático torna-se a regra da pós-democracia. Primeira coisa, assim, o Rubens Casara, nesse texto dele, ele faz uma análise dessa mudança do Estado democrático do direito para o Estado de exceção permanente no mundo como um todo, tá? Então, ele vê assim, como um processo que está acontecendo em vários países. Então, ele vai tentar descrever o que é essa mudança que a gente está saindo do Estado democrático de direito e se firmando em estados de exceção permanente. E, bom, depois de ele analisar isso, como é que se dá no campo teórico, no campo prático em vários países, ele vai depois se focar na realidade brasileira especificamente, né? Então, como é que nós tivemos essa passagem para um estado de exceção permanente no Brasil, ou o que ele chama de um estado pós-democrático, tá? Então, no texto que eu passei para vocês, o que está pedido é justamente um dos últimos capítulos do livro, em que ele trata mais especificamente da realidade brasileira,
Né? Então, que para ser mais preciso, é o capítulo 16 do livro, né? O Estado pós-democrático no Brasil, gestão dos indesejáveis, a criminalização da pobreza e os casos do Mensalão, da Lava Jato e do impeachment da presidente Dilma. Então, aqui o Rubens Casara faz toda uma análise no livro sobre essa criação do chamado Estado pós-democrático, e nesse capítulo que eu passei ele trata mais especificamente desse período recente do que aconteceu até chegar do Mensalão até a deposição, o golpe contra Dilma Rousseff. Mas tem um aspecto que me interessa particularmente no texto do Casara, que é como ele trata esse Estado pós-democrático, como é que a gente saiu desse Estado democrático de direito para um Estado de pós-democracia, que ele chama de empobrecimento da subjetividade. E ele diz que isso tem um marco muito relacionado com a ideia de autoritarismo que está na sociedade brasileira historicamente, mas está na sociedade contemporânea em vários países. Então, o que ele está falando de subjetividade aqui? Olha, você tem nessa citação que ele diz o seguinte: ó, na pós-democracia há uma tendência à criação de um inimigo imaginário com base em estereótipos hostis que impedem a percepção do que há de singular no outro, no diferente. O outro torna-se um monstro. O medo, intimamente ligado à ignorância, ao desconhecimento, aumenta na mesma proporção em que se dá esse empobrecimento subjetivo. Então, o fato de ele buscar assim, relacionar como é que se dá essa deteriorização das instituições e a relação que ele estabelece com a formação do sujeito, eu acho interessante nesse livro dele. Tá? Veja, isso que ele está falando aqui, ó, né? Criação de um inimigo imaginário, né? Nós que somos os representantes legítimos, né, dessa cultura gaysista, feminista, comunista, não sei o que, aquela bruxa da Judith Butler, tudo isso que a gente está acostumado a ver aqui, que muitas vezes redunda nisso aqui, né, de tratar o outro como se fora um monstro, e aí as pessoas partem inclusive para a violência física e mata inclusive pessoas na porta do supermercado, né? Então, quando você chega a esse ponto de tratar de forma tão banal a vida humana, tá? Isso é expressão de um empobrecimento subjetivo muito expressivo. A ponto, né, Jânio, de você chegar a matar seus próprios semelhantes e nem se dar conta disso, né? É o que acontece com muitos policiais, né? O cara às vezes é periférico, às vezes está ali na mesma comunidade, mas está matando os caras do mesmo jeito e nem percebe isso, né? O nível de alienação que se é colocado a essas pessoas, né? E esse empobrecimento da subjetividade começa de maneira muito sutil, sabe? Do modo como você cumprimenta a pessoa de manhã, do modo como você se relaciona com o teu vizinho, do modo como você interage com a pessoa na parada do ônibus, e isso vai se alastrando para dentro dos espaços públicos, depois para os espaços privados, e a violência vai tomando conta, né? Porque a gente vai banalizando tudo tão facilmente que, enfim. Segundo o texto que a gente tem disponível para esse módulo, né, é dessa professora de antropologia, a Lilian Moritz-Schwartz, né, desse livro maravilhoso dela chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro. Né? Então, aquelas entradas que eu coloquei aqui para a gente pensar, tá? Quando você chegar no texto do livro da Lilian Schwartz, cada um desses daqui é um capítulo do livro dela. Ela tem um capítulo sobre escravidão, depois um sobre mandonismo, um sobre patrimonialismo. E o que ela faz é uma análise da configuração
do autoritarismo no Brasil hoje. Mas ela vai, através dessas várias portas de entrada aqui, buscando compreender como é que nós fomos historicamente construindo esse conceito de uma sociedade autoritária, como que perpassa em cada um desses elementos aqui a formação dessa sociedade autoritária, né? Ela é autora de vários outros livros, inclusive na área de feminismo, tem coisas muito interessantes, mas esse link que está aqui, olha, depois eu vou passar esse material no Cigar, vocês vão poder ver. De qualquer modo, quem quiser já anota aí e tal, já faz um print dessa tela. Esse aqui é uma entrevista com ela de aproximadamente 30 minutos, que ela fala sobre o livro, né? Para esse livro eu pedi que vocês lessem apenas um capítulo também, que é o último capítulo do livro, né? Quando o fim é também o começo, nossos fantasmas do presente. Assim, depois de fazer essa recuperação histórica, ela vai mostrar como que o autoritarismo se apresenta na sociedade brasileira do século XXI, né? E essa entrevista dela que está nesse vídeo é uma entrevista bem interessante, que ela está falando sobre vários aspectos do livro. Então, se você não pode ler todo o livro agora, vale a pena ler assistir a essa entrevista, tá? Então, o que a Lília faz? Além de pegar, quando ela pega aqueles pontos lá, aquelas portas de entrada, tá? Ela discute então esses temas que explicam essa vigência das práticas autoritárias no nosso país, né? Mas ela também faz uma análise do que ela chama de mitologias da história do Brasil. Então, logo no começo do livro, ela faz no prefácio do livro, né, na introdução do livro, ela faz uma discussão sobre a história, de como que nós construímos a história, de como a história é manipulada para a instituição de uma ideia de poder, né? Então, ela vai mostrar como a independência trouxe a necessidade de se inventar uma história para o Brasil, né? Então, assim, se até a independência a gente tinha uma história que era basicamente uma história portuguesa vivida em terras brasileiras, o começo, a independência traz a necessidade de se criar, então, de construir uma narrativa histórica para o Brasil, tá? E aí ela vai chamar a atenção que uma das primeiras coisas que se faz com a independência, então a independência em 1822, 16 anos depois, em 1838, você tem a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? E as principais metas do Instituto seriam construir uma história que elevasse o passado e que fosse patriótica nas suas proposições, trabalhos e argumentos, tá? E depois ela dá um dado que é muito interessante, muito curioso, né? Que o Instituto é criado em 1838 e 6 anos depois ele lança o edital para o primeiro concurso público do Instituto Histórico e Geográfico, né? Em que as pessoas deveriam então apresentar um texto, né? O concurso era um concurso de produção de um texto, de um ensaio, né? Mas olha o tema do ensaio que as pessoas tinham que escrever: como se deve escrever a história do Brasil. Então, um ensaio sobre como se deve escrever a história do Brasil, tá? E aí ela vai mostrar então como que a partir disso a narrativa histórica ela se transforma num objeto de disputa política ao longo de toda a história brasileira, que vai dar então nesse item 2, que ela narra e analisa várias das mitologias que o Brasil construiu acerca de si mesmo. Então, esse discurso de que há uma identidade nacional, de que o Brasil é um país de um povo harmonioso, bem integrado, que não tem conflitos, que é um povo cordial, né? Que não tem racismo, etc, etc, etc. Então, ela vai analisar esses vários discursos, essas mitologias, né? E mostrar como eles não têm respaldo na realidade, por isso ela vai chamar de mitologias, né?
E aqui então uma citação da Lilian, né? Em lugar do ritual da tolerância, passamos a praticar o oposto. Ela está falando do processo mais recente do ódio na política brasileira, né? Então, em lugar do ritual de tolerância, passamos a praticar o oposto. O confronto e a expressão aberta da polaridade, que, como vimos mostrando, sempre existiu na nossa história, mas andava silenciada. Talvez por isso, hoje em dia, muitos brasileiros não se preocupam mais em se definir como pacíficos, preferem desfilar sua intolerância, né? Então, como é que nós fomos construindo essa mitologia de um Brasil harmonioso e como que há uma ruptura em relação a isso nos tempos recentes em que a gente abandona até mesmo essas mitologias e as pessoas começam a se vangloriar da própria estupidez. Bom, o terceiro autor que a gente trouxe para discussão é Leonardo da Vinci, tá? Aqui está segurando um livro dele, Quem Passa a Democracia no Brasil, mas o texto que eu passei para vocês é desse outro livro aqui chamado O Pêndulo da Democracia, tá? Então, eu não passei nenhum capítulo desse livro aqui, eu passei um artigo do Leonardo da Vinci, que está lá no Cigar, que é um artigo em que ele faz uma espécie de resumo desse livro dele, O Pêndulo da Democracia, tá? Mas, de qualquer modo, o livro dele está aqui, né? Eu não passei... Como esse artigo era um artigo bem interessante, porque ele faz uma espécie de um resumo, uma compilação de todo o livro, então, ao invés de dar um capítulo, eu preferi passar esse artigo como um todo, tá? O que o Leonardo da Vinci faz? Ele vai se concentrar. Veja, a Lilian, o Rubens Casara parte de uma discussão mais ampla de assim, a mudança que há do Estado Democrático de Direito para o Estado pós-democrático no mundo e traz para pensar como isso tem se dado no Brasil. Aí você pega a Lilian Schwartz, ela vai pegar toda a história do Brasil para pensar como que nós estamos construindo um ideário autoritário que está presente no nosso cotidiano e que assume configurações muito específicas e expressivas no atual contexto histórico brasileiro. O Leonardo da Vinci, ele vai pegar um período que ele chama, que ele vai dizer o seguinte, ó, ele vai tentar tratar a relação que há entre democracia, elite, autoritarismo e políticas públicas na história do Brasil. Mas ele vai se concentrar num período que ele diz assim, o que a gente tem na democracia brasileira é um movimento pendular, né? Então você tem momentos que a população é ligada à ideia de democracia e há momentos em que há um verdadeiro ódio à democracia no Brasil. E o foco dele é basicamente o que acontece a partir de 1946. Ele vai pegar de 1946 para diante, assim, o que acontece de 46 até começo dos anos 60, depois vem o golpe, que é esse período chamado bastante democrático, depois vem o golpe militar de 64, depois vem o processo de redemocratização e vem o golpe de 2016. Então veja como você tem uma intercalação aqui, um movimento pendular entre democracia e autoritarismo, tá? Então ele vai dizer que isso tem a ver com o tipo de elite que a gente formou no país, que tipo de políticas públicas essa elite produz, né? E que é uma elite marcada essencialmente pelo autoritarismo, e isso complementa então os textos lá da Lilian Schwartz, tá? Então uma citação aqui do Leonardo da Vinci, né? O Brasil já passou tanto por momentos de otimismo em relação à sua democracia, quanto por períodos absolutamente pessimistas ou de forte consenso antidemocrático. É nesse sentido que propõe a ideia de analisar não o imediato, mas a longa durée, ou seja, a longa duração da democracia como um movimento oscilante. Nesse sentido, a interpretação que propõe é que o país oscila, desde 1946, entre ondas de otimismo democrático e fortes inversões antidemocráticas. E para fechar, tá? Vanderlei Guilherme dos Santos, que faleceu há pouco tempo, né? Vanderlei é um cientista social brasileiro
que se tornou muito conhecido porque, super jovem, em 1962, ele previu o golpe de 64. Então há um texto dele, um artigo de uma revista dele de 1962, que ele faz uma análise da conjuntura brasileira e diz que nós estamos na iminência de, prazo de 2 ou 3 anos, ter um golpe militar no Brasil. E 2 anos depois da publicação desse artigo, você tem efetivamente o golpe de 64. Então, isso catapultou Vanderlei como um grande analista da realidade brasileira. É muito difícil alguém conseguir fazer uma previsão com uma precisão tão grande quanto ele fez da realidade brasileira, que é uma capacidade de análise e de prospecção da realidade que poucas pessoas são capazes de fazer. E vai continuar com a sua carreira espetacular até falecer, acho que foi do ano passado, ou 2017, por aí que ele veio a falecer, e morreu inclusive discutindo a realidade bem atual. Então esse livro dele é A Democracia Impedida, né? Que ele discute o Brasil do século XXI e ele discute particularmente, né, há um texto dele em que ele diz que ele teve muita relutância em admitir que o que aconteceu em 2016 com a Dilma foi um golpe, né? Então ele diz, eu acompanhei muito de perto o processo até conseguir me convencer de que aquilo era de fato um golpe de Estado, e ele vai analisar como é que a gente conseguiu, então, num processo que vinha de democracia, que na leitura do Afritz a gente estaria num momento de valorização, o pêndulo valorizando a democracia, como que a gente conseguiu chegar a um golpe de Estado que veio justamente para destruir as bases da democracia brasileira, tá? Ele vai buscar a origem disso tudo lá no chamado Mensalão, tá? E o que é interessante no texto dele é que ele vai fazer algumas discussões opondo esses dois polos aqui, tá? Então ele vai discutir a distinção entre democracia representativa e a tentativa de democracia direta, como é que essas duas coisas são encaradas na disputa política contemporânea no Brasil, né? E essa ideia que também opõe oligarquia representativa e democracia representativa, tá? Aqui de novo vão aparecer os temas de mandonismo, de patrimonialismo, está tudo aqui dentro dessa ideia de oligarquia representativa. A ideia de que, por conta da tradição do patronismo, patrimonialismo, do mandonismo, desse autoritarismo todo, desse movimento pendular que nós temos, né, a gente tem muito mais uma oligarquia representada no sistema político do que uma democracia efetivamente, né? E é isso que faz com que as instituições sejam tão frágeis a ponto de aceitar um golpe como o que aconteceu com Dilma, tá? Então, como é que houve o processo de impedimento da democracia? Ele vai dizer, né, a ação penal 470, que é o processo do Mensalão, estreou ostensivo espetáculo de intervenção jurídica na ordem política. Então, aqui é a base da destruição da democracia no Brasil, né? Quando o sistema jurídico invade a ordem política, porque aí rompe, né, aquela estrutura da divisão dos poderes pensadas por Montesquieu, que é a base da democracia moderna, tá? O sequestro do poder constituinte do povo se processa por golpe parlamentar, em colisão tática com o judiciário e o empresariado, tendo a unanimidade relevante da imprensa como um filtro do noticiário que chega às grandes massas. Veja, ele consegue numa frase sintetizar todo o processo do golpe, né? Então, assim, o que foi o golpe? Foi o sequestro do poder do povo, né? Porque, assim, de fato, você teve uma eleição e o resultado da eleição ele foi desconsiderado, né? O resultado foi sequestrado, essa é a essência do golpe, né? Desconsiderar a decisão soberana do povo brasileiro, que concedeu um mandato a uma presidenta, e que 2 dias depois, antes mesmo de tomar posse, já tem o início do processo de questionamento, né? Então isso se dá por um golpe parlamentar, né, com
o Supremo, contudo, como diria lá o cara do PMDB, né? Ou seja, com o apoio do judiciário, a gente viu isso durante todo o processo, tá? E o empresariado que financia esse processo, tá? E que para você fazer com que a população aceite tudo isso, você tem a imprensa criando, então, uma narrativa, que é a narrativa de que aquilo não era golpe, mas um impeachment, né? Então, esses 4 autores nos ajudam a pensar, né? E o que Rousseau diria para a gente, né? Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha de se vender a alguém. Essa frase de Rousseau expressa muito dos dilemas da democracia, né? Do mandonismo, do patrimonialismo, da corrupção, do dinheiro, né? Do empobrecimento da subjetividade, da escravidão, da opressão, da falta de direito. Tudo isso está interrelacionado na construção de uma sociedade democrática, tá? E aqui de volta os últimos itens que a gente tinha começado lá atrás, tá? Então, ufa, deixa eu voltar para cá, a nossa sala. Vou deixar ali caso eu precise voltar para aquela apresentação. De alguma forma eu vou interromper o compartilhamento, se precisar eu volto de novo. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante no chat. Ainda os próprios criaram um sistema técnico de controle, não sei o que, crimes de extorsão, fantástica essa autora, histórica, romântica, tal, pá. Ufa, falei um monte. Perguntas, comentários de vocês. Professor, cheguei um pouco atrasada, boa noite. Essas palavras aí, esses itens, você falou mandonismo, escravidão, essas coisas, não sei como denominar, eu cheguei atrasada, mas eles começaram a ser construídos em que época? Foi junto com o capitalismo? Que eu estou lendo a Federici, que ela, na verdade nem cheguei na metade do livro, mas ela tem essa visão, né, de que foi com o capitalismo, né, que começou essas diretrizes, né, racismo, patriarcado, essas coisas. Enfim, aí eu gostaria de saber a partir de quando foi que começou a ser construída essa escravidão, tal, mandonismo. Olha, você já ouviu falar de Gerda Lerner? Vou escrever aqui no chat, tá? Não. Tá, então vou escrever aqui no chat. Lerner. Gerda. Gerda Lerner é uma pesquisadora que se tornou muito famosa por conta desse livro que eu coloquei no chat, chamado A Criação do Patriarcado, tá? Então, uma historiadora com uma formação cultural espetacular, tá? Então, ela volta na Mesopotâmia, Assíria, hebreus, vai para a Palestina, vai para os árabes, Egito, e ela vai investigar nesses povos todos como é que se dá o processo da criação do patriarcado, que ela vai situar o começo do patriarcado ali por volta de 3.000 anos antes de Cristo, o começo do patriarcado, tá? A gente fala de patriarcado como uma coisa muito mais antiga lá, que é a origem da família lá do Marx, do Engels, etc., né? Desde o começo do surgimento da propriedade privada estaria já associado com a ideia do patriarcado, né? Mas o que a Gerda vai mostrar, e o livro dela se tornou uma referência na década de 1960, 70,
os primeiros cursos sobre direito das mulheres em algumas universidades dos Estados Unidos foram criados todos a partir do livro dela, que ela faz uma investigação muito exaustiva, tá? Aí ela vai mostrar, por exemplo, como que a prostituição foi sendo condenada como forma de criação de uma forma de dominação, né? Como que a monogamia aparece em várias dessas sociedades, como que ela não era um processo normalizado e aos poucos ela vai se impondo como uma forma de controle dos direitos da mulher, por exemplo, né? Então, a princípio, a monogamia ela aparece como uma forma de controle das relações afetivas entre homens e mulheres. E aos poucos ela vai se tornando uma forma de opressão do masculino sobre o feminino, né? Então, esse livro da Gerda, eu acho que é um livro assim, bem interessante, porque está em português, né? Então ajuda a responder isso, tá? No caso ali, Lara, a gente está falando da realidade brasileira, então eu estava citando particularmente o texto da Lilian Schwartz, que ela tem aquelas palavras que aparecem ali, que eu chamei de chaves interpretativas da realidade brasileira. Então são várias formas de você entrar para pensar a realidade brasileira. Então você pode pensar, esses temas se interrelacionam. O tema da escravidão tem a ver com raça e gênero, que tem a ver com mandonismo, que tem a ver com desigualdade social, que tem a ver com violência, com corrupção, que envolve patrimonialismo. Então os elementos que nos permitem compreender como que a democracia se instaura e evolui e involui na história do Brasil. Então o ponto de partida aqui para essa análise que a gente está fazendo é pensar como que isso, escravidão, mandonismo, patrimonialismo, surge na história do Brasil a partir da colônia, né? Então a gente vai voltar lá, a ideia, por exemplo, de patrimônio, de mandonismo começa lá com as capitanias hereditárias, que cria o cara que tem o poder econômico, ele é dono e consequentemente ele tem o poder de mando, porque ele não só é dono da sesmaria, como ele também tem o poder de polícia, tem o poder de justiça, que depois vai dar nos coronéis, que continua tendo poder de patrimônio, de mando, poder econômico, jurídico, policial, etc. E isso baseado sempre numa estrutura de desigualdade e tal. Então, a gente tem assim, quando eu penso no tema do patriarcado, que você tem interesse por conta do texto da Federici, eu recomendo que leia o texto da Gerda, né? Se a gente quiser pensar na realidade brasileira, a porta de entrada para pensar isso tudo, o texto da Lilian Schwartz é o que a gente está recomendando para a gente trabalhar aqui, tá? Quem mais? Dúvidas, comentários? Então eu vou pedir para vocês o seguinte. Quinta-feira nós não vamos ter aula de teorias da democracia. A gente vai voltar a ter aula semana que vem, na terça-feira. Na semana que vem a gente vai ter duas aulas, acho que na terça e na quinta, mas com certeza na terça. O que eu gostaria que a gente fizesse, que vocês fizessem, era na quinta-feira dessa semana ler pelo menos um desses 4 textos, tá? Então você tem lá no SIGA, né, o texto do Rubens Casara, Estado Pós-Democrático. Você tem o texto da Lilian Schwartz lá, tem o texto do Leonardo Avritz e tem o texto do Vanderlei Guilherme dos Santos, tá? O ideal seria que vocês lessem os 4 textos. São 4 textos pequenos e todos muito agradáveis, tá? Mas eu não vou exigir que vocês leiam os 4 textos, sobretudo estando em final de semestre. Mas a tarefa que eu quero é que vocês leiam pelo menos um desses textos, tá? Para que na terça-feira que vem a gente possa fazer uma conversa sobre democracia no Brasil, né? Esses textos ajudam a gente a pensar nisso, tá?
Eu vou mandar daqui para o fim de semana, vamos ficar mandando assim pelo grupo, assim, uma ou outra pergunta, instigando a reflexão, tá? Que a partir desses textos eu vou construindo algumas perguntas e vou mandando para estimular que vocês pensem nisso, tá? E aí na terça-feira a gente faz uma conversa sobre democracia no Brasil, tá? Na terça-feira da semana que vem. E na quinta-feira a gente faz depois a aula de encerramento do semestre, tá? Que aí vai ser a última aula, vai ser um apanhadão geral, né? Para a última aula a gente vai ter um texto, mas que não vai ser obrigatório não, tá? Então vamos ver se está bem entendido isso e se estão de acordo com esse encaminhamento que eu estou propondo. De quinta-feira vocês lerem o que quiserem e na terça-feira que vem a gente discute a partir do que vocês tiverem lido. Aí na terça-feira vai ser bem assim mesmo, tá? Malu leu qual texto? Dê sua contribuição. A Lara leu qual texto? O Andrei, vou pedir para vocês trazerem as contribuições de vocês a partir das leituras que tiverem sido feitas. Pode ser assim? Ok? Gostei da ideia. Tá, fazer um bate-papo mesmo, assim. Quero ouvir um pouco de vocês, porque veja bem, isso inclusive é um subsídio para o trabalho final que vocês têm que escrever até dia 15. A gente fazendo isso na terça-feira, vocês ainda vão ter uma semana para concluir o trabalho, que eu quero que seja uma reflexão sobre a realidade brasileira, né? Eu coloquei um tema lá que é democracia e feminismo no Brasil. Eu não vou exigir que seja exatamente esse tema, eu vou deixar um pouco mais aberto, mas eu gostaria que o trabalho final seja uma reflexão sobre democracia no Brasil. Porque embora a gente esteja tratando de textos que falam do Brasil apenas nessa finalzinho aqui, a gente nem vai conseguir trabalhar todos os textos, porque sobrou pouco tempo, tá? Mas desde a primeira aula lá no começo, em presencial ainda, em fevereiro, que todos os textos que a gente começava a discutir sempre apareciam as associações daquilo que a gente estava lendo com a realidade brasileira, né? Por mais de uma vez teve alunos, eu estava lendo o texto, só pensava no que está acontecendo no Brasil. Então assim, a gente teve de uma forma ou outra sempre discutindo a realidade da democracia no Brasil, tá? Então eu acho que é isso que a gente espera também dos nossos filósofos, que Platão pensava sobre a realidade ateniense, e é importante que os filósofos, vocês, pensem sobre a realidade brasileira do século XXI. Feito? Está aberto. Comentários, quem quiser falar alguma coisa. Beleza, foi ótima a ideia. Gostei também. Me interessei pelo... Esqueci o nome dele, mas o que fala de estado de exceção permanente. Acho que é uma coisa que... Amanda, esse texto é maravilhoso. Você que é da área do direito vai gostar muito. Eu fiquei muito interessada. Acho que eu vou nele. Achei legal, curiosa. Só isso? Mais alguém? Então vamos ficar por aqui, ok? Ok. Valeu, Jaime. Boa noite, pessoal. Antes que você pergunte, temos hoje orquídeas que floriu essa semana. As flores da semana. Belíssimas, amém. Beijos. Até terça-feira e a gente vai se falando pelos caminhos legais por aí. Tá bom. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.